Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estou gravando um vídeo aqui de revisão sobre o conteúdo ecologia, tá? Que a gente já trabalhou no comecinho do ano nas aulas presenciais, fevereiro e março, e nas aulas à distância, abril e maio a gente finalizou esse conteúdo. Eu vou revisar ele com vocês agora nesse vídeo, tá? Vamos relembrar o conceito de ecologia? A palavra ecologia ela tem a origem de oikos, que significa casa, e logia, que significa estudo. Então, o estudo da casa estuda todas as relações dos seres vivos entre si com o meio ambiente. Quando fala casa, relação dos seres vivos com sua casa é o habitat. Qual é o habitat dos seres humanos e das demais espécies? É o planeta Terra. A ecologia estuda nossas relações com o nosso habitat e as nossas interações com as outras espécies, tá? Qual o conceito de espécie? Seres que são capazes de se entrecruzarem e reproduzirem descendentes férteis. Então, são indivíduos que têm semelhança morfológica, fisiológica e ocupam a mesma região no mesmo espaço de tempo, cruzam gerando descendentes férteis. População. São seres da mesma espécie que habitam a mesma área. Comunidade. Conjunto de espécies diferentes populações que habitam a mesma região, mesmo local. Agora vamos falar um pouquinho das relações ecológicas. Relações intraespecíficas são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie. Temos colônia, sociedade, competição, canibalismo. E as relações interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. A gente tem o mutualismo, protocooperação, comensalismo, competição, inquilinismo, parasitismo e predatismo. Vou falar um pouquinho da colônia. Colônias são indivíduos que mantêm uma relação harmônica entre si e são unidos fisicamente. Não há distinção anatômica entre os indivíduos. A gente tem nessa imagem o exemplo de uma colônia de bactérias. Outro exemplo, outra imagem, colônia de corais. Então os indivíduos vivem todos grudados uns nos outros e desempenham as mesmas funções, as mesmas tarefas, tá? Não tem distinção anatômica entre os indivíduos. Na sociedade já ocorre uma distinção anatômica e uma distribuição de tarefas entre os indivíduos. É uma relação harmônica, porém os indivíduos não são unidos fisicamente, cada um tem sua devida função para o bem-estar do grupo. Eu vou colocar alguns exemplos de sociedade para vocês aqui, olha só. Sociedade das abelhas, você tem distinção anatômica, você tem a rainha, a operária, o zangão. Cada uma tem um tamanho diferente, tem um formato anatômico diferente, desempenham funções diferentes dentro do grupo aí, tá? O cupinzeiro, né, os cupins também possuem distinção morfológica e distribuição de tarefas, é outro exemplo de sociedade. E a mais conhecida, a formiga também. As formigas desempenham funções, tarefas diferentes. Você tem rainha, operária, soldado, então eles têm tamanhos diferentes, desempenham tarefas, cada um tem uma importância dentro aí dessa sociedade, tá? Outro exemplo é a sociedade humana também, né? Cada indivíduo desempenha funções diferentes para o bem-estar de todos aí. Competição. A competição ela ocorre por território, por fêmea, por comida, né? Por alimentação. A competição ocorre entre indivíduos de espécies diferentes e da mesma espécie. Vou voltar no slide aqui, ó. Ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie e de espécies diferentes. Canibalismo, indivíduo que devora o outro da mesma espécie. Por exemplo, a viúva negra, ela devora, a fêmea devora o macho. Tá? É um exemplo aí. Tem espécies de morcegos que se alimentam de seus semelhantes. Mutualismo. São seres que somente podem sobreviver ajudando-se mutuamente. Vou dar alguns exemplos de mutualismo. Um não sobrevive sem o outro na natureza. O líquen é uma associação entre algas e fungos. Um fornece alimento e o outro fornece proteção. E eles convivem de forma pacífica. Protocooperação, seres que se ajudam mutuamente, mas não são obrigados a viverem unidos. Nessa imagem que você está vendo aí, aqui embaixo do meu rosto, aqui, ó, nesse slide, você tem o
paguro ou ermitão. Ele é um crustáceo. Ele recolhe conchas que ele acha no mar para usar como abrigo. Ele tem um abdômen desprotegido, né? Corpo mole, então ele entra dentro dessas conchas, ele usa como proteção, como se fosse uma armadura, vamos falar assim, né? Esse é um exemplo de protocooperação. Ali o ermitão e tem um pepino do mar ali também preso ao corpo dele. Algumas espécies de pássaros, elas ajudam os bovinos a se alimentar dos carrapatos que estão na pele dos bois, né? O peixe-palhaço e a anêmona do mar. A anêmona do mar, ela é uma espécie de animal que ela tem veneno, mas o peixe-palhaço é imune a esse veneno. Ele consegue se esconder ali no meio ali da anêmona. Comensalismo. Na foto aí você tem a imagem de um tubarão com a rêmora grudada embaixo aí perto da boca dele, né? A rêmora é o peixe menorzinho ali, se você prestar bem atenção. Seres que se alimentam das sobras dos outros. O tubarão vai nadando aí pelo oceano e vai largando o resto de alimento. A rêmora se alimenta dessas migalhas, vamos dizer assim, né? Resto de alimento deixado pelo tubarão. Olha outra imagem que dá para ver com mais detalhe a rêmora. Competição. A competição, né, como eu falei, ela pode ocorrer entre indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes. Por território, comida. Inquilinismo, seres que se utilizam de outros para habitarem. Existem plantas chamadas orquídeas e bromélias. São plantas epífitas ornamentais. São plantas de baixo porte que precisam de acesso à luz, à água, a alimento. Então ela se fixa nos troncos e galhos de árvores maiores para obter esses recursos. Vou mostrar algumas imagens para vocês. Olha só. Bromélias, orquídeas. São plantas ornamentais aí de baixo porte que utilizam os troncos e galhos de árvores maiores para obter acesso à luz, água, tá? Para se desenvolver de maneira plena. Parasitismo, quando um ser parasita o outro causando prejuízo. Na foto você tem alguns carrapatos parasitando um cachorro, você tem piolho, carrapato, tem parasitas externos, com carrapato e piolho. Um piolho parasitando o cabelo humano é um exemplo de parasitismo. Tem parasitas internos, a lombriga, né? Os vermes são considerados parasitas internos aí. E o parasita ele tem uma estratégia, ele suga a energia do seu hospedeiro, mas ele tem um limite, né? Porque se o hospedeiro morrer, ele também morre. Então ele é oportunista, o parasita. Predatismo, quando um ser se alimenta do outro para sobreviver. A baleia ali, a orca, só está esperando os pinguins pularem ali do gelo, ó, com a boca ali já, para dar o bote. Na savana africana, leões e tigres se alimentam de zebra, né? No caso ali, no predatismo, você tem a espécie que caçadora é o predador e a caça é a presa ali. A zebra é a presa, no caso ali, na imagem. O morcego se alimentando de um anfíbio ali também, predatismo. Uma ave se alimentando de um peixe. Vou deixar uma frase aqui para finalizar essa aula. A natureza pode suprir todas as necessidades do homem, menos a sua ganância. É o Gandhi. A gente pode conviver de forma harmoniosa com todas as espécies, pessoal. Pelo bem do planeta Terra. Bom, fiz um resuminho para vocês, espero que vocês tenham feito as devidas anotações no caderno. E a gente volta no próximo vídeo. Fiquem com Deus e até a próxima.